Gente, ele foi autor de um dos gestos mais intrigantes da história recente da música popular brasileira. Artista respeitado, dono de um repertório do qual qualquer músico poderia se orgulhar, carreira de sucesso, padrão de vida confortável, cercado de amigos, cercado de mulheres. Com 60 anos recém-completos, deixou tudo isso para trás, rumo a uma jornada incerta e anônima pelo sul do país, que terminaria com sua morte 10 anos depois. Não explicou a ninguém o motivo do desaparecimento. Não pediu dinheiro emprestado aos amigos. Só deu um telefonema a um dos filhos durante este período. Em companhia de uma nova produtora e amante, percorreu dezenas de cidades. Viu de longe o patrimônio ir embora, foi caçado pela justiça e pela imprensa, dormiu em locais abandonados, dependeu da caridade de desconhecidos, foi expulso de casas por pessoas que o abrigavam e não retrocedeu. Se você, por um acaso, meu caro ouvinte, meu caro espectador, ainda não identificou de quem eu estou falando, sobe o som. Meus amigos, que voz linda, hein? Antônio Carlos Belchior. E se você ficou intrigado com essa história, a gente conversa agora com uma das autoras do livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, a jornalista Cris Fuscaldo. Bom dia, Cris. Eu já pergunto a você o que levou o Belchior a esses últimos caminhos da vida dele. Acho que perdemos a Cris, hein? Perdemos a Cris. Cris fez um plano, assim como o Belchior. Olha lá, voltou. Tá aí a Cris. Voltou. Voltei. Você tá bem, Cris? Ufa, aconteceu alguma coisa com você? Não entrei na belchiorização. Não se exilou. Conta, Bom Cris. dia, Conta pra tudo bem? gente. Você ouviu a minha pergunta, Cris, ou não? Não ouvi, deu Então, uma vamos lá. falhada realmente. O na que hora levou você fez o Belchior a esses últimos caminhos da vida dele? Conta pra gente. Então, gente, bom dia, obrigada aí pela oportunidade de estar falando desse livro, né, que está em pré-venda e termina hoje a pré-venda, né, já vou começar avisando que hoje é o último dia para quem quiser correr lá na benfeitoria.com/Belchior para garantir esse livro que conta a história. E essa pergunta, na verdade, é o livro inteiro. Vou tentar resumir um pouquinho, né? Porque, de fato, a nossa grande pergunta... Eu escrevi esse livro junto com o Marcelo Bortolotti, que é jornalista e doutor em literatura como eu. A gente se conheceu num doutorado de literatura e entendeu que, para além de só narrar os fatos, que nós jornalistas fazemos muito, né, em matérias e tal, a gente precisava também debater as decisões que Belchior tomou, né, e as consequências delas. E a grande pergunta era essa: o que levou ele a se isolar, a ir para um exílio, né? A largar tudo, abandonar a carreira, abandonar a família. E, bom, o livro inteiro traz a história inteira, né? De quando ele sai de São Paulo ali, quando ele começa a diminuir o ritmo de shows, né? A carreira muito estagnada, e aí pensa nesse exílio, nesse tempo sabático, né? Esse período sabático fora de São Paulo, e de repente as coisas vão acontecendo e ele não consegue mais voltar. Então, assim, um motivo para ele ter feito isso, não existe um motivo, existe uma série de acontecimentos, né, que ele foi tendo que encarar e que foram levando ele para esse lugar. E a gente entende que, acho que o início de tudo é um pouco uma carreira estagnada, assim, que na verdade não era estagnada no sentido de, não tinha show para fazer. Não, ele fazia muito show, mas ele praticamente há 30 anos cantava as mesmas músicas. Sim. Né? O último disco de inéditas dele, o Baiuno, que é da década de 90, é um disco maravilhoso, mas que a mídia não deu a menor bola. E aí a gente sabe, né, que um disco, principalmente nos anos 90, se você não tem a mídia a favor, divulgando, rádios e tal, o disco não acontece. Então, essa carreira, 30 anos cantando as mesmas músicas,
ele querendo se envolver mais com artes plásticas, querendo mudar um pouco e tal. E aí começa a diminuir o ritmo de shows, quer elevar o cachê, mas não está no momento que favoreça isso. E aí ele começa realmente a ter problemas financeiros a partir dessa pausa, diminuição de shows e tal. E aí tem as questões familiares também. Ele tem 2 filhas fora do casamento. Quando leva essa informação para dentro de casa, acaba tendo um problema com a família oficial dele, né? A mulher com quem ele era casado também, desde a década de 70, os 2 filhos e tal. E aí pronto, aí ele se vê sem família, sem a carreira nesse momento estagnada, né? Aí sim estagnada, porque ele para de fazer shows, de se apresentar, entra nesse mundo das artes plásticas, que financeiramente não é rentável, e conhece a Edna, que é essa mulher que passa a ser sua namorada, né? Ela, num primeiro momento, é uma produtora, talvez uma amante, mas ele logo se divorcia da mulher e passa a ter essa relação com a Edna, de namoro ao mesmo tempo de empresária, produtora. Acho que ele tenta fazer dela aí a Paula Lavigne do Caetano Veloso, né? E a Flora Gil do Gilberto Gil, mas ela não tem também esse talento todo para empresariamento. Perfeito. E aí pronto, aí começa a história. Isso tudo é o pré, né? A pergunta o que levou, e aí começa essa história dele sair para dar um tempo e nunca mais conseguir voltar, porque aí vem o que uma das nossas fontes chama de cascata de acontecimentos, né? Não, muito legal, Cris. Tem um ponto que a gente fica imaginando, assim, quanto será que o Belchior ganhava de grana de autorais, por exemplo, né? Será que ele vivia de autorais? Quanto que era esse dinheiro? E teve um momento que eu acho que foi complicado, quando as contas dele parece que foram bloqueadas, e aí nem esse autoral entrou. Acumulou dívidas. Foi mais complicado mesmo, foi esse momento, porque a questão de acumular dívidas quando você está cigano pelo mundo, talvez não seja uma questão tão importante. Agora, não conseguir nenhum dinheiro dos seus rendimentos, da sua conta, esse foi um dos momentos mais difíceis aí dessa jornada? Então, você pegou, quando a gente fala na jornada, né, do herói, no cinema, por exemplo, existe o ponto de virada. Você falou exatamente de um dos pontos de virada da jornada desse nosso herói torto, né? Que é justamente quando as contas dele são bloqueadas e ele passa a não conseguir mais tirar esse dinheiro de direitos autorais que ele ainda tem. Exatamente isso que acontece. A vida dele tinha um padrão que, quando ele para de fazer shows, esse padrão cai. Ele se divorcia da mulher e fica tem uma resolução sobre pensão que foi muito mal negociada. Quer dizer, foi negociada de acordo com aquele padrão que tinha antes, né? Mas quando o padrão dele cai, o grande erro dele foi sair de São Paulo sem renegociar as questões dele. Porque até teve uma renegociação da pensão, mas ainda assim era alta para quem ia passar a viver só de direitos autorais. E aí ele vai para essa vida sabática vivendo dessa renda de direitos autorais, que num dado momento é bloqueada porque ele não está pagando a pensão da mulher, da ex-mulher. Então essa é a confusão. Viver de direitos autorais para um artista que tem muita música tocando em rádio, apesar de serem as mesmas há 30 anos, mas são muitas, e tem muitos artistas assim por aí, que não precisa fazer muito show porque eles não querem uma vida de glamour, eles querem uma vida simples, numa casa, numa cidade que eles conseguem manter. Direitos autorais não é um mau negócio para quem tem bastante música em novela, em rádio, sim, né, em trilhas sonoras e tal. Então foi isso que ele escolheu nesse período sabático. Com esse dinheiro de direitos autorais a gente consegue ficar na boa nesse lugarzinho aqui do Uruguai, né, compondo, escrevendo, sem muito luxo, sem muitos gastos e tal, vai ficar tudo legal. Só que ele não estava pagando as dívidas. E aí, pronto, aí com as contas bloqueadas é o ponto de virada e é quando começa a parte mais trágica dessa história, que é Belchior sem dinheiro
dependendo da caridade dos fãs, né, que ele foi encontrando pelo caminho. Perfeito. Adriles. Ô, Cris, muito bom dia. O Drummond falava uma coisa sobre o Vinícius, que era o único poeta que tinha vivido como poeta. Eu tenho essa mesma impressão do Belchior quando você fala da irresponsabilidade, da falta de afeito com a vida prática. Ele sempre foi assim, ele sempre teve essa dimensão de uma vida poética, lírica, sem coordenar sua vida, suas ações. E outra pergunta que eu queria te fazer, você falou que há 30 anos são as mesmas músicas que tocam. Ele compôs, nessa época de, entre aspas, ostracismo midiático que ele sofreu, ele tem alguma coisa inédita, algum tipo de obra que ele fez durante esse período de autoexílio, nesse sentido? Bom, de trás para frente, respondendo, a gente ouviu todo mundo dizer que ele escrevia muito, ele escrevia cadernos nesses lugares por onde ele passou, só que isso tudo sumiu. Eita. Isso tudo provavelmente está com a Edna, que foi a única pessoa que teve acesso a essa intimidade nesse nível, né? E depois, quando ele faleceu, ela que carregou as coisas dele da onde eles estavam, e como ela sumiu aí no mundo, ninguém nunca mais viu nem soube. Então, não temos essa resposta, porque todo mundo viu ele fazendo, mas ninguém sabe se ele estava escrevendo letra de música. Algumas pessoas viram desenhos, por exemplo. Teve até uma casa onde ele largou, abandonou, saiu da casa e ficaram alguns desenhos dele. Então, algumas pessoas viram mais desenhos do que letras e escritos. Algumas pessoas atestam que ele estava realmente escrevendo, mas não sabemos. Não sabemos se são... porque para alguns ele falava que estava fazendo HQ, para outros falavam que estava escrevendo história, para outros falavam que estava fazendo um disco melhor do que o Alucinação. Falou isso até no encontro com o Zé Cabaleiro, que foi o único artista da música brasileira que teve a chance de encontrar com ele, teve um encontro promovido por um dos fãs que abrigaram ele lá em Santa Cruz do Sul, né, a cidade onde ele morreu, e ele falou para o Zé Cabaleiro, depois falou para os vizinhos que estava fazendo um disco melhor que o Alucinação. Mas é isso, nunca, até que a Edna resolveu mostrar isso, nunca saberemos. Joel. Agora, sobre... Opa, perdão. Sobre? Perdão, Cris, sobre viver como poeta... o raciocínio. Não, que a pergunta anterior eu não respondi. Eu acho que, na verdade, a maioria dos artistas vivem como artista, né? Assim, a maioria não, tô generalizando. Mas muitos artistas vivem como artistas. Eles têm uma estrutura, né? Tem um empresário, tem um produtor, às vezes a esposa, né? Eu citei, por exemplo, Caetano e Gil, que tem as esposas empresárias, né? Mas no caso do Belchior, ele tinha a família e tinha um empresário e ele tinha uma estrutura que cuidava de tudo para ele, sabe? Tinha quem cuidava das coisas em casa, tinha quem cuidava da coisa dos shows e tinha um secretário que cuidava das coisas do escritório. Ele, por exemplo, não usava computador. Tudo, né? Ele abdicou disso tudo. Isso que a gente não consegue entender. Disso tudo. E aí, quando ele abdica disso tudo, e aí ele abdicou de pouquinho em pouquinho, né? Primeiro deixou de fazer show, então já não tinha mais um empresário. Depois separou da mulher. Quando ele abdica disso, ele praticamente é obrigado a viver como... É engraçado, porque as letras dele, se a gente... Existiu muita dúvida, né? Será que ele quis viver o que ele escreveu? A gente não acha que ele escreveu para viver, nem quis viver o que escreveu. Já tinha na alma dele um desejo de exílio. Ele foi seminarista, o que já é quase que um exílio, né, para uma pessoa que não tem coisa para ser padre, né, que não tem aptidão, mas tem um desejo desse exílio, né, de passar um tempo no seminário e tal. Então ele já tinha isso e as letras já trazem isso. Mas acho que ele acaba sendo obrigado a viver dessa maneira, viver melhor que sonhar, né, quando ele perde essa estrutura toda. Então, né, eu acho que é isso. Ele sem estrutura, sem ter quem organize. Ele não era, segundo, por exemplo, a esposa dele, a ex-mulher dele, ela fala que ele não era esse cara que fazia dívidas, que desorganizado e tal, porque, né, eles não pagaram hotéis pelo caminho. E ela não consegue entender, por exemplo, isso, porque ele não era essa pessoa de ficar devendo. Mas, claro, ele tinha também toda uma estrutura, né? Muito bem. Pergunta do Joel Pinheiro. Vai lá, Joel. Bom, Cris, pelo que eu estou entendendo, uma pessoa-chave desses anos, dessa fase mais obscura da vida do Belchior, foi justamente essa Edna, né, que esteve ali com ele, viveu junto dele. Eu queria saber, ela contribuiu, ela ajudou na
escrever o livro e conte um pouco mais, então, dela, quem é ela e como é que eles se aproximaram e como é que se criou essa relação. Então, Joel, a Edna é uma personagem quase mítica hoje em dia, né? Porque ela sumiu do mapa depois da morte dele, ninguém encontra a Edna. E ela é uma mulher muito interessante, assim, para mim e para o Marcelo, né? A gente, como autor, a gente se encantou muito com a história dela, assim, em todos os sentidos, né? Pro bem e pro mal. Porque muita gente dizia, ela é a culpada de Belchior ter sumido, ela isso, ela aquilo. E a gente não conseguia acreditar que ele fosse nessa pessoa que alguém, né, uma mulher pega e leva e faz o que quer. Até porque ele gostava bastante de uma vida mais solta, assim, ele era um cara mulherengo, então a gente achava esquisita essa coisa, né, essa acusação à Edna. Mas eu acho que ela aparece no momento da vida dele, nesse momento da vida dele, que ele está querendo mudar tudo. Ele já tinha feito uma proposta a uma fotógrafa do Sul, com quem ele tinha um namoro, que é a Dulce Helfer, que inclusive é a autora da foto da capa do nosso livro, e ele já tinha proposto a Dulce dar um tempo e tirar um período sabático. A Dulce não quis, achou que era viagem. Poxa, ele tinha uma carreira, por que ele ia fazer isso? E ela também tinha família, tem filhos e uma mãe idosa, então ela não entendeu que era uma coisa séria. E logo depois ele vai e faz isso com a Edna. Então, a ideia foi mais... A gente entendeu, né, que a ideia era dele, não da Edna de sumir, de fazer isso tudo. Então, essa teoria das pessoas de que ela é a culpada, ela levou e tal, ela não existe. A gente achou, inclusive, o tratamento, assim, que a gente entendeu que durante o processo todo ela virou uma espécie de protetora dele mesmo. Ela era essa mulher que... o artista tem que sorrir, né, e tem que dizer sim. Então ele estava sempre sorrindo, dizendo sim, e ela ia e dizia não para as coisas que provavelmente já estavam combinadas entre eles. Por exemplo, cantar. Aonde ele passava, os fãs queriam que ele cantasse. E ele não queria cantar. Ele não... É isso, a decisão era essa. Não ia ficar cantando para as pessoas durante esse período de exílio. Então, a Edna era a pessoa que dizia não. E aí, por isso, as pessoas hoje, vários desses fãs que abrigaram ele, lembram dela até com algum horror, assim, por ela ter sido a pessoa que não deixou Belchior cantar. Só que, né, é isso, tinha um combinado, um acerto ali entre eles. Então, ela foi realmente a protetora, uma pessoa apaixonada por ele, mas, assim, a tua pergunta, se ela ajudou? Não, a gente sequer conseguiu encontrar com ela. A gente conseguiu falar com pessoas muito que se relacionaram com ela, que conheciam ela antes. A gente montou um perfil dela, mas sem ela. Vamos ser sinceros. Pergunta Cris. agora do Vini, vai lá, Vini. Cris, bom dia. Eu queria saber um pouco sobre essas passagens que vocês tiveram aí pelas cidades, né, em que o Belchior esteve, e também nessas conversas com familiares. O que mais chamou a atenção? Dá para contar alguma passagem aí? Você conta, né, que dessas entrevistas teve muitos momentos que vocês deram muita risada, mas momentos que vocês choraram também. Conta uma curiosidade pra gente. Olha, a gente percorreu mais de 10 mil quilômetros, né? E entrevistamos mais de 150 pessoas, assim. Foram 12 cidades que a gente passou. Algumas outras a gente descobriu depois na volta e entrevistou por telefone, né, as fontes. Então a gente viveu muita coisa. A gente até conta na introdução do livro que no mesmo dia, assim, a gente atravessou fronteira Brasil-Uruguai, fronteira aberta, 3 vezes. E nesse mesmo ambiente ali do Uruguai e Brasil, dessa fronteira, a gente tanto esteve na casa de um casal, 2 senhores militantes da causa afrodescendente uruguaia, quanto esteve na casa de 2 donos de uma rádio servindo espumante e canapés, assim, sabe? Então, mundos e realidades que Belchior conviveu, né? Belchior e Edna, e isso chamou muito a nossa atenção, como é que eles estavam nesses 2 ambientes ao mesmo tempo, né? Vivendo uma vida que passava por isso tudo, desde dos ricos ali, os mais ricos da cidade, até os mais pobres, né? Daquele mesmo ambiente. E aí
São várias as curiosidades, né? Assim, eu, por exemplo, chorei muito nas entrevistas com a família, né? Para mim foi muito doloroso, assim, porque ao mesmo tempo que a gente queria muito, quando a gente começou esse livro, a gente queria trazer um Belchior heróico, né? Que abriu mão e foi viver e foi não sei o quê. Só que né, não tem jeito da gente pensar esse ato heróico sem ver o que aconteceu, as consequências do que aconteceu, né? Então, por exemplo, os relatos da família que ficou, né, filhos e ex-mulher que ficaram sem notícia dele e tal, isso me causou muita tristeza, assim, fiquei muito triste. E tem uma passagem muito curiosa que eu gosto bem muito, rapidinho, que Cris, por favor. Que é a ida quando ele e a Edna dormem na rua, embaixo de uma ponte, numa noite bem dolorosa, trágica, mas 2 dias depois ele tá viajando de carona com um cara que leva ele de uma cidade até Porto Alegre, contando piadas, rindo, assim. Então, enfim, legal. Tem muita coisa no livro. Muito bom. Conversamos aqui com a jornalista Cris Fuscaldo, ela que é autora, junto com o Marcelo Bortolotti, do livro Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior. Cris, obrigado pelo papo, pela conversa, volto sempre. E o livro já está à venda, né? Nas melhores livrarias do Brasil. Pré-venda, né? Obrigada a vocês. O livro está na pré-venda. Hoje é o último dia, benfeitoria.com/Belchior, e em março chega nas livrarias. Mas, o precinho tá camarada e tem um monte de bolsa, camiseta, um monte de coisa legal para comprar. Tem até um vinil, né? Não tem uma remasterização de Alucinação? A capa é linda. Exatamente. Do livro. Maravilhosa. Muito bonita mesmo a capa. Tem Parabéns. meu outro livro também, que é o Discobiografia Mutante, sobre a banda Mutantes. Enfim, tem um monte de coisa lá na Benfeitoria. Cris, obrigado, viu? Um super beijo para você. Obrigada eu. Valeu.